Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos pegar o material de vocês, né, o caderno, lápis, borracha, o livro, e procurar um lugar aconchegante, um lugar menos, como que tenha menos barulho, para assistir a aula, para nós começarmos a nossa aula. E aí, pegaram o material de vocês? Agora que vocês já estão confortáveis com o material de vocês na mão, então vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho no livro de vocês, na página 66 e 67. Vamos falar um pouquinho sobre a reportagem, que é um gênero textual, reportagem. Então, reportagem é um gênero textual que aprofunda a investigação de um fato real e verdadeiro, por meio da busca de informações detalhadas e opiniões das pessoas envolvidas no assunto tratado. Tem como objetivo, qual é o objetivo da reportagem? É informar o leitor sobre um fato de forma aprofundada, é informar quem lê o fato de forma aprofundada, que ela pode ser escrita ou falada. O texto da reportagem aborda um fato e busca expor as seguintes informações sobre ele. Então, a reportagem aborda um fato e busca expor as seguintes informações: o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quem estava envolvido nesse fato, quem são os envolvidos e como ele aconteceu. Não é isso? Então, em todos os textos, em todas as reportagens, todos os textos de reportagem, então, todas as reportagens, vocês vão saber o que aconteceu, quando aconteceu, onde, quem está envolvido e como o fato aconteceu. Então, as reportagens apresentam as partes, que é um título, que é o nome dado à reportagem, é um título, toda reportagem tem um título. É um olho, olé, slide, que é um texto que vem logo abaixo do título e apresenta o assunto da reportagem de forma resumida. E a matéria, que é todo o texto completo da reportagem, em que são apresentadas todas as informações da reportagem, como entrevistas, pesquisas, etc. Então, toda a reportagem tem um título, tem um olho, ou slide, e tem uma matéria, que é o texto completo da reportagem. É onde são apresentadas todas as informações da reportagem, como entrevista, pesquisa e etc. Algumas vezes inclui gráficos, mapas, fotografias ou outros elementos para ajudar na compreensão do fato pelo leitor. Então, algumas vezes ela pode incluir gráficos, mapas, fotografias e outros elementos. Por quê? Vai incluir gráficos, mapas, fotografia. Por quê? Para ajudar melhor a compreensão, ajudar quem está lendo a reportagem a compreender melhor o fato. Então, essas são as partes de uma reportagem. No livro de vocês, na página 66 e 67, nós iremos ler a reportagem Quem são os refugiados? Então, essa reportagem, Quem são os refugiados, foi publicada na revista Recreio, nas versões impressas e também digital. Então, ela trata de um assunto muito relevante no nosso país, nos nossos dias. Ela trata de um assunto muito relevante nos nossos dias. E que assunto é esse? Os refugiados. Quem são os refugiados? Como vive, né? Por que alguém vive como refugiado? Vamos saber um pouquinho? Vocês sabem quem são os refugiados? Vamos entender melhor essa reportagem que está no livro de vocês. Vamos fazer a leitura? Abra o livro na página
66 e 67, que vocês vão encontrar essa reportagem, quem são os refugiados. Então, quando usamos a palavra refugiados, estamos nos referindo aos imigrantes que fogem dos países de origem em busca de melhores condições de vida. Mas é importante lembrar que os refugiados não abandonam o local onde nasceram porque querem. Eles fazem isso quando não há mais condições de continuar vivendo ali. Motivos variados. Então, as razões para que os refugiados abandonem o país onde vivam são variadas. Podem ser por causa das guerras, como a da Síria, ou por questões culturais. Caso da Nigéria, onde uma lei proíbe que as pessoas sejam homossexuais. De acordo com o CONARE, que o CONARE é o Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil tem cerca de 9.000 refugiados, reconhecidos de mais de 80 nacionalidades diferentes. Por que o Brasil? Muitos vêm para cá porque nosso país conta com uma política amigável para receber refugiados. O Brasil aceita a vinda dessas pessoas e dá acesso a documentos e serviços prestados pelo governo. Entre os muitos refugiados que decidem viver no Brasil, os que vêm em maior número são os da Síria, por causa da guerra, Angola e República Democrática do Congo, devido às violações dos direitos humanos, e Palestina, por causa do conflito constante na região contra Israel. Além de permitir a entrada de refugiados, o Brasil tem uma lei que garante acesso a documentos de identificação, quais são esses documentos? O RG e o CPF, e ao direito de permanência em nosso território. Em território brasileiro, o principal local escolhido pelos refugiados que chegam ao Brasil é o estado de São Paulo, principalmente a capital. É assim por causa da facilidade de acesso e a maior concentração de locais que ajudam essas pessoas. O segundo lugar que mais acolhe esse tipo de imigrante é o Acre. Muitos haitianos e venezuelanos chegam a esse estado da região norte por terra. Vida nada fácil. Apesar de poderem permanecer em nosso país, muitos refugiados não encontram boas condições por aqui. O Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Assim, surgem desafios como o idioma e o preconceito. Muitas vezes, os refugiados são tratados como se fossem foragidos. Aí, não conseguem emprego. Ajuda online. Um dos projetos que ajuda os refugiados na cidade de São Paulo é o Concentrados.cc. Pelo site, qualquer pessoa pode encontrar serviços, cursos oferecidos por refugiados que chegaram ao nosso país, aulas de francês com senegalenses, artesanato com colombianos e até cursos de culinária típica de diversos países. Espalhe essa ideia. Então, gente, a reportagem trata de um assunto muito relevante nos nossos dias, que são os refugiados, como vivem esses refugiados, não é isso? Que eles não deixam a terra deles, o país de origem deles, porque eles querem, eles fogem em busca de melhores condições de vida para eles. Então, esse foi uma reportagem que você lê, foi publicada na revista Recreio, nas versões impressas e também digital,
Essa revista publica reportagem, curiosidades, atividades educativas, materiais para pesquisas e atividades divertidas, especialmente pensadas para informar e divertir a garotada. E no livro de vocês, na página 68, vamos ao questionáriozinho, né? Estudando o texto. Aí, após a leitura, as suas hipóteses sobre quem são e como vivem os refugiados se confirmaram? Converse sobre isso com os colegas. Então, vocês vão conversar com seus colegas que as suas hipóteses sobre quem são e como vivem os refugiados se confirmaram. Releia o trecho a seguir para responder as questões. Vamos reler? Muitas vezes, os refugiados são tratados como se fossem foragidos. Então, o que são foragidos? Então, procure no dicionário e escreva a seguir o significado da palavra foragido. Vocês sabem? Procuraram no dicionário o significado da palavra foragido. Foragido é aquele que vive escondido ou clandestino em outro país ou outra cidade, por ser procurado pela justiça no seu lugar de origem ou para escapar de alguma perseguição. No caso dos refugiados, eles fogem por causa da guerra, por causa das leis. Não é isso? Então, esse é o significado da palavra foragido. Por causa de questões culturais, por isso que são refugiados. Então, foragidos são aquelas pessoas que vivem escondido, clandestino em outro país ou outra cidade, por ser procurado pela justiça no seu lugar de origem ou para escapar de alguma perseguição. Continuando, na página 68. Por quais motivos os refugiados abandonam o local onde nasceram? Por quê? Por quais são os motivos? Quais foram os motivos que a gente leu a reportagem, antes da leitura da reportagem, quais foram os motivos que os refugiados abandonam o lugar onde eles nasceram? Então, os motivos são variados, né? E os mais comuns são as guerras e as questões sociais. Muitos fogem por causa das guerras e por causa das questões sociais. Porque, segundo a reportagem, muitos refugiados escolhem o Brasil. Por que muitos refugiados escolhem o Brasil? Porque nosso país conta com uma política amigável para receber eles, que são os refugiados. Por isso que muitos refugiados escolhem o Brasil. Na página 70, vamos lá. Apesar de poder permanecer em nosso país, que dificuldades os refugiados encontram aqui? Quais são as dificuldades? Porque o Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Então, eles encontram dificuldades como o idioma e são vítimas de preconceito, além de não conseguirem emprego. E qual é a importância de projetos como o Conectado.cc? Qual a importância? Ajudar. A importância desse projeto é ajudar a inserir os refugiados na nossa cultura e integrá-los à sociedade. É muito importante esses projetos, né? Porque ajuda a inserir eles na sociedade, integrá-los na sociedade e ajuda a inserir na nossa cultura. Uma reportagem deve apresentar, reportagem, que foi o gênero textual que nós estamos tratando,
E foi o texto que a gente leu anteriormente, a reportagem, Quem são os refugiados? Então, uma reportagem deve apresentar fatos reais, mas também pode trazer a opinião do responsável pela matéria ou de pessoas envolvidas. Sublinhe de verde no trecho abaixo o que é fato e de amarelo a opinião da revista. Então, olha, apesar de poderem permanecer em nosso país, muitos refugiados não encontram boas condições por aqui. O Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Então, nesse trecho aqui da reportagem, apesar de poderem permanecer em nosso país, muitos refugiados não encontram boas condições por aqui. Então, até esse parágrafo por aqui, vocês vão sublinhar de amarelo. Por quê? Porque o amarelo é a opinião da revista. E o restante da frase? O Brasil não tem políticas que façam a integração com a sociedade. Vocês vão sublinhar de verde, que é o fato. Amarelo é a opinião da revista. A opinião da revista é a qual? É, apesar de poderem permanecer em nosso país, muitos refugiados não encontram boas condições por aqui. E o fato é que o Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Vai sublinhar de verde, de amarelo e depois de verde. E o que é fato e a opinião da revista. Então, de acordo com o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil tem cerca de 9 mil refugiados reconhecidos, de mais de 80 nacionalidades diferentes. Nesse trecho, foi empregado um dado estatístico de um órgão especializado. Que importância isso tem na reportagem? Que importância tem? Tem que ajuda a tornar as informações mais confiáveis, né? Porque é um dado estatístico. Então, foi uma pesquisa, foi um gráfico que deixa a reportagem, é importante porque deixa a reportagem as informações mais confiáveis para o leitor que vai ler a reportagem. Quais são os intertítulos dessa reportagem? Os intertítulos são aquelas palavras no meio, pequenas, que são motivos variados, porque o Brasil, vida fácil e ajuda online. Ali são os intertítulos. E qual função eles exercem na reportagem? Qual função os intertítulos exercem na reportagem? Então, eles organizam as informações da reportagem, orientando a leitura para o que vai ser abordado em cada bloco do texto. Então, qual é a função que eles exercem, os intertítulos? O intertítulo organiza as informações da reportagem, orientando a leitura para o que vai ser abordado em cada bloco do texto. Então, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.